Mais uma vez, boa noite. Meu nome é Fabian. Eu sou engenheiro agrônomo, formado pela UFBA, já faz um tempinho isso. Sou pós-graduado em Química pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Sou licenciado em Química pela FAC, Salvador. Sou mestrando em Educação pelo IFBA. Sou professor titular de Química, Química Analítica, Química voltada à Engenharia de Minas, do Instituto Federal da Bahia. E com muito orgulho, eu sou professor, né, da Pitágoras, que foi um amor à primeira vista, tá? Eu tenho uma dívida de gratidão com a Pitágoras que em algum momento a gente para conversar sobre isso, porque aprendi mais do que ensinei, tá? Por que eu digo a vocês que eu aprendi mais do que eu ensinei? Porque todo professor, todo aluno, durante essa pandemia, nós tivemos que nos reinventar. Aliás, todo profissional teve que se reinventar. Era muito fácil, pessoal. Eu dou aula há 24 anos, pra vocês terem uma ideia. Então, qualquer conteúdo de química, voltado à engenharia, voltado à farmácia, voltado à biomedicina, voltado à enfermagem, enfim, eu tinha praticamente memorizado. Embora, semestre por semestre, eu sempre gostei de buscar novidades. Então, durante o curso, durante as minhas aulas, durante os bate-papos, os encontros com a minha turminha do primeiro semestre, o que é que eu percebi? Eu sempre trazia alguma coisa para eles e eles sempre me incitavam a algo novo, algo diferente. Eles são alunos muito curiosos, né, muito instigadores. Eu falei, olha, isso é muito bom, isso é muito desafiador. E comecei a pensar em como é que seria, né, essa nova carreira, né, de vocês, de nós engenheiros, porque estamos acostumados, por exemplo, fiz muito trabalho de topografia, conservação ambiental, enfim, e dependermos muito da nossa presença direta nos locais de trabalho. Então, tivemos que nos reinventar. E nesse quesito, a Pitágoras ela saiu na frente. Eu digo a vocês porque eu trabalhei praticamente todas as instituições de ensino médio, superior, aqui do entorno, né? E garanto que a nossa plataforma ela realmente está muito adiantada em relação à plataforma de outras instituições. Para não dizer que estou falando bem ou mal, enfim, de concorrentes, como professor do IFBA, por exemplo, digo a vocês que hoje eu dou cursos a vários colegas meus como manusear o Teams, como dar aula no Teams, como usar os recursos, e não falo aqui em tom de crítica, não. É porque essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Então, o que eu aprendi na Pitágoras, eu estou conseguindo propagar em outras instituições. Então, surgiram algumas ideias. Eu acho que o ensino, ele vem evoluindo, né, no decorrer das décadas, e nós todos passamos pelo ensino tradicional, tá? Eu pensei aqui, professor Paulo César, em colocar slides, enfim, tal, mas para que a pessoa possa participar, não ficar uma reunião chata, eu vou fazer aqui uma explanação bem breve e vou chamar cada participante a dialogar. Pode ser? Para não ficar uma coisa muito tipo aula, né? Enfim. Perfeito, é excelente, Né? essa que é a ideia, Pois com certeza. Então vamos lá. O que é o ensino tradicional? Todos nós passamos por ensino tradicional. Não acha que agora tem alguém com menos de 18 anos aqui. Se tiver alguém, levante a mão aí, por favor. Eu acho que não tem. Aqui a maioria tem mais de 18 anos e menos de 50, creio eu. Né? Então o mais velho sou eu, né? Mas tudo bem. O que é o ensino tradicional? O professor sabe tudo, aspas, o aluno não sabe nada, a gente ensina. Pessoal, a educação evoluiu muito. Vocês sabem muito. Esse ensino tradicional, ele não pode mais existir nos tempos modernos. Eu dou uma aula de química, ou de topografia, ou de hidrologia, ou de condição civil, enfim, e qualquer conceito que eu colocasse no slide, você poderia ir no seu celular, no Google, enfim, e ter esse conceito antecipado. Então, o que é a evolução do ensino? Ah, professor, então vamos conciliar teoria com prática? Depende. Depende, porque se eu vou para a sala de aula, dou uma aula teórica, aí eu vou para o laboratório e aplico uma prática, não é muita evolução também, não. Vocês continuam aprendendo, aspas, a minha visão de professor sobre um tema. E cadê a visão de vocês? Será que se eu pedir assim, olha, descreva para mim o que seria uma viga, ou descreva para mim a composição química do cimento, comente sobre circuitos, enfim, qualquer pergunta que eu faça, que qualquer professor faça, pessoal, cada um de vocês tem uma visão diferente, vocês têm ainda, tem a bagagem de vocês, tem o pré-saber, tem o pré-conhecimento. Não vou aqui falar das teorias pedagógicas de Althusser, de Vygotsky, enfim, não vem ao caso. Mas quero deixar vocês claro o seguinte, a nossa visão da Pitágoras é
criar um projeto em que, desde o primeiro dia de sala de aula, vocês tenham condições de vivenciar o ambiente de trabalho. Então, eu comecei a pesquisar. Se eu disser a vocês assim, olha, eu entendo tudo de empresa júnior, não, pelo contrário. Eu comecei a pesquisar, eu convidei um professor de São Paulo, ele é meu irmão, é contador lá, né, é cientista contábil, dá aula na ETEC, e ele fez um momento com a gente, que os meninos do primeiro semestre, lá em São Paulo, Rio, Minas, o sul do país, Sudeste. Isso é uma realidade há muitos e muitos anos. E por que não aqui no Nordeste nós começarmos a dar uma ênfase maior a esse tipo de estratégia? Porque do ponto de vista didático, é fantástico. Você inicia o seu curso tendo a visão plena do que vai ser o seu dia a dia, da sua profissão após você se formar. Do ponto de vista para a instituição, é a melhor propaganda que existe. Ela está colocando no mercado, de antemão, futuros profissionais que ela vai conseguir formar. Para o professor, é a melhor maneira de mostrar à sociedade que nós estamos trabalhando direito, estamos fazendo um bom trabalho, porque eu vou fechar um acordo, por exemplo, com a Prefeitura de Piauí, para fazer um trabalho de, sei lá, estouração das galerias subterrâneas de águas pluviais, e eu vou precisar de 4, 5, 6, 7 alunos para me assessorar, porque é assim que vai funcionar, sempre um professor tutor, um professor sênior, né, à frente, e o grupo de alunos como engenheiros júniores, vamos dizer assim, mas eu vou ter que escolher, aspas, não os melhores, não existe melhores ou piores. Essa questão de classificar vem do ensino antigo. Eu vou selecionar aqueles que estiverem mais aptos naquele momento a desempenhar aquela função, e nem sempre é por conhecimento, e sim pela capacidade de buscar esse conhecimento. Então, vamos lá. Próximo de finalizar o semestre, eu enviei um projeto a nível de serviço público, e eu falei assim, por que não aplicar esse projeto aqui em Jequié? Então, eu conversando com os alunos do primeiro semestre, eu falei, pessoal, por que não criarmos aqui em Jequié uma usina de reciclagem junto com um pátio de compostagem? Ou seja, hoje nós temos lá o aterro sanitário de Jequié, que ele inclusive acaba sendo um destaque na região, porque nem toda cidade tem aterro sanitário. A legislação diz o seguinte, que era para ter aterro, para as cidades terem aterro desde 2017. Só que no Brasil as coisas não caminham assim. E o que o poder público faz para instigar as pessoas a criar os aterros, as cidades, né? Começa a dificultar o acesso ao crédito àqueles municípios que não têm ainda um plano diretor para o seu crescimento, por exemplo, um gerenciamento a nível ambiental, e o próprio aterro, que é um investimento caro e que o mais comum são que os pequenos municípios façam consórcios. Mas, no caso de Jequié, qual foi a minha ideia inicial? A minha ideia inicial era fazer da Pitágoras um polo, né, para que a gente pudesse fomentar a criação de associações de catadores, profissionalizar essas pessoas, ou seja, dar cursos, palestras, para que ele tomasse consciência do papel dele naquele empreendimento. Nós buscássemos recursos a nível nacional, governo federal, estadual, buscar recursos através de fundações internacionais, tem aí o Banco Mundial, o Banco Interamericano, entre outros, e através dessa formação dessas associações cooperativas, conseguir tirar muitas pessoas da informalidade e gerar uma fonte de renda e de emprego para essas pessoas. Logicamente, quando eu pensei nisso, o meu foco principal inicial, né, foi o foco do pátio de compostagem. Por quê? Porque eu sou engenheiro agrônomo. Enquanto engenheiro agrônomo, eu penso, por exemplo, em utilizar o lixo orgânico para produzir gás natural. Eu penso em utilizar o lixo orgânico para produzir etanol, é uma técnica muito comum na Alemanha, por exemplo. Eu penso em utilizar o lixo orgânico para produzir adubo, compostagem. E, logicamente, vender esse material e retornar esse investimento para a própria sociedade. Então, eu sei que isso é possível, eu sei que isso é viável, isso já acontece em outros locais do país e pelo mundo afora. Então, a ideia inicial era essa, usina de reciclagem, usina e pátio de compostagem. Aí a meninada do primeiro semestre começaram a dar ideias interessantes. Não vou aqui lembrar de uma por uma, depois no nosso bate-papo eles podem citar aqui,
mas posso falar da ideia do tijolo ecológico, a pavimentação asfáltica com resíduos de construção, entre outros. Ou seja, cada um dos nossos engenheiros, eles começaram a dar uma contribuição. Isso reforça a tese de que eu tinha uma visão muito estreita do que o projeto poderia gerar, e a contribuição de cada estudante, do professor Paulo César, da professora Vânia, dos colegas professores, começou a mostrar para a gente que é um projeto muito grandioso. Poderiam me perguntar, pô, Fabiano, mas será que é fácil inserir, construir essa usina? Será que é fácil esse empreendimento? Olha, eu sei que fácil não é. Fácil não é, mas em um momento em que o mundo vive pandemia, como nós estamos passando no cenário atual, tudo que você falar de investimento na área ambiental vai ser muito bem recebido pelo poder público e principalmente pelos investidores estrangeiros. Aí a conversa foi avançando, pessoal, e diante das inúmeras alternativas, inúmeras ideias foram surgindo, nós conversamos com a ideia inicial de montar uma empresa júnior. Se eu disser a vocês exatamente como ela vai funcionar, eu não tenho essa resposta agora, mas o professor Augusto, os colegas da área de administração, da área de recursos humanos, da área de direito, eu tenho certeza que vão participar junto conosco. A minha ideia é muito, muito simples, que nós possamos criar essa empresa júnior. Essa empresa júnior, ela iria abarcar uma série de outros projetos, inclusive da usina de reciclagem, e nós pudéssemos dar assessoria e consultoria a empresas particulares e públicas em Jequié e nas cidades do seu entorno. Podem perguntar assim, professor, isso teria aceitabilidade? Durante os últimos 10 anos, eu prestei serviço terceirizado a inúmeras prefeituras do entorno de Jequié e de cidades até mais afastadas. E o que eu sempre percebi, o que sempre notei, é que, normalmente, os gestores têm grandes ideias, eles têm grandes interesses em gerar o desenvolvimento do seu município, mas, às vezes, pessoal, falta o respaldo técnico. Nem sempre quem está à frente em uma secretaria é um técnico, né? Por questões políticas, enfim, não vou entrar aqui agora nesse detalhe. Então, surgiu esses dois projetos que acabam se entrelaçando, o da usina de reciclagem, junto com o PAD de compostagem, que tem outras ramificações, e da Pitágoras Júnior. Eu chamo de Pitágoras Júnior porque não sabe se vai ser a empresa júnior, startup, enfim, estamos definindo. Mas o mais importante é que vocês, enquanto engenheiros, e também enquanto alunos de psicologia, né, de direito, de administração, vocês vão ter a oportunidade de vivenciar, desde o primeiro momento agora por diante, o teu ambiente de trabalho. Vocês vão conviver com profissionais, colegas de área e com profissionais de diversas outras áreas, porque nenhum empreendimento de grande porte, ele é realizado com um só engenheiro, com um só advogado, com um só administrador de empresa, é sempre com uma equipe, e uma equipe bastante eclética, né? Formada por diversos profissionais de diversas áreas. É a soma desses conhecimentos que vão possibilitar o nosso sucesso. O que eu posso agora, só para finalizar minha explanação, e abrir a palavra para vocês. Eu poderia falar assim, poxa, o projeto ele foi criado, a espinha dorsal, no final do mês de abril. Se eu colocasse a minha vaidade em primeiro lugar, estaria um projeto muito pobre. Hoje, abril, né? Maio, junho, julho. Após 3 meses, ao escutar as diversas contribuições, eu falo, pessoal, alunos do primeiro semestre, que foram os alunos que eu tive contato. Também tive contato com alguns alunos que pegaram a matéria manufatura mecânica, mas não tivemos como fazer uma interação mais intensa, tá bom? Então, a turma do primeiro semestre, as contribuições que eles fizeram nesse projeto, as contribuições que o professor Paulo Sérgio já fez, as contribuições que o professor Manuel de topografia já fez, enfim, a soma de todas essas contribuições, se você comparar o projeto, a ideia inicial com a hoje, após 3 meses, já é um projeto muito mais encorpado. Aí eu fico imaginando, se toda a Pitágoras colaborasse, toda a Pitágoras contribuir, se toda a Pitágoras abraçar essa causa, não é um projeto meu, não é um projeto do professor Paulo César, não é um projeto do primeiro semestre, é um projeto nosso. Repito, eu trabalho num serviço público federal,
onde em alguns momentos eu vejo a vaidade superar, né, o objetivo final a ser alcançado. E aqui na Pitágoras eu não vejo isso, graças a Deus. Eu vejo turmas unidas, eu vejo alunos dispostos a participar. Eu, enquanto professor, trabalho, já falei a vocês, tenho há 24 anos, mas me sinto à vontade, por exemplo, como fiquei à vontade para perguntar a Messias, Messias, em relação à cerca elétrica, que eu tenho um projeto de fazenda solar. Ele falou, professor, tô colado aí, eu trabalho com isso. Falei, opa, teve um outro garoto também do curso, me perdoe aqui agora, eu não estou lembrando, não sei se foi Gabriel, que trabalha com essa área também. Então, assim, escutei os dois. Eu falei, olha, não entendo tanto de engenharia mecânica nem de produção. A Franciele, opa, tô aqui, posso contribuir, trabalho na mineradora, né? Então, assim, tem aqui a Analécia, que migrou de um curso de enfermagem para engenharia, que para mim é um dos maiores exemplos de coragem que eu vi em toda a minha vida, porque realmente mudou todo o eixo cognitivo, né? Não vou nem falar dos parâmetros curriculares, enfim. Então, isso me demonstrou coragem e vontade de promover uma mudança em sua vida. Isso é importantíssimo. Então, foi essa energia, meus queridos alunos, meus queridos colegas aí presentes, foi essa energia positiva que me fez parar e, mesmo com o tempo apertado, montar uma estratégia. Cheguei a Pitágoras, o professor Paulo César de imediato falou, opa, a ideia é boa, conte conosco. Então eu falei, então a ideia é boa, a ideia é nossa. Que só Fabian, uma andorinha só, já teria ficado para trás há muito tempo. Então, com a contribuição, com a soma, com a parceria, com a amizade da turma do primeiro semestre, do professor Paulo, da professora Vânia, dos colegas professores, vocês terem uma ideia, tem colegas professores que eu não tive a oportunidade de conversar pessoalmente, porque logo que começaram as aulas, passamos a ter os encontros virtuais. Mas na última reunião de ontem, por exemplo, e outros que nós já fizemos, o entrosamento, o respeito, o professor André, entre outros, enfim, é uma equipe muito forte, uma equipe que está disposta a trabalhar para o crescimento de vocês. Então, nesse momento agora, eu quero só deixar essa última palavra disso, essa ideia de que se nós dermos as mãos, não é porque eu sou engenheiro formado, eu tenho que ter uma supremacia no projeto, não, pelo contrário, eu vou usar as ideias de vocês, eu vou pedir orientação ao meu colega engenheiro mecânico, que entende mais do que eu em determinados assuntos, eu vou colaborar com as ideias de hidrologia, topografia, hidráulica, com o colega engenheiro civil, eu vou pedir o apoio do professor Paulo César, engenheiro de produção, eu vou conversar com o professor Augusto, na área de administração, os colegas da área de direito vão ser fundamentais, porque é uma empresa, seja júnior ou startup, que com todas as prerrogativas de empresa, eu preciso escutar vocês, alunos, do primeiro semestre, segundo, terceiro, quarto. Nós não devemos, pessoal, hierarquizar um projeto, porque o conhecimento deve ser compartilhado. E quanto mais nós compartilharmos, vamos abrir o leque de possibilidades. O que eu prometi à turma que eu dava aula? Eu tenho acesso aqui, politicamente falando, a pelo menos 13, 14, 15 municípios diferentes, que eu posso sim implementar, colocar a nossa empresa. Eu conversando com colegas de fora da Bahia, eles falam, conheço você, professor Fabiano, a turminha é boa? Eu falei, olha, os alunos, todos os alunos da Pitágoras têm um diferencial, eles abraçam a instituição, eles gostam da instituição, estão dispostos a crescer com a instituição. Então eu tenho um colega de São Paulo, pessoal, que tem lá projetos de estruturais, do Rio de Janeiro, de Minas, falou, opa, Fabiano, assessoria e consultoria pode ser online? Eu falei, pode, com certeza. Tem o CAD, tem o Teams, né? Tem projetos ornamentais. Eu faço consultoria de agroquímicos, algumas empresas de São Paulo, que eu sou engenheiro agrônomo. Então, assim, o nosso projeto é para tornar a carreira estudantil de vocês o mais prazerosa possível e o mais próximo da realidade estudantil. Eu não estou dizendo que, olha, isso vai dar certo com uma semana de trabalho ou com um mês. Eu não vou ser maluco de prometer isso aqui. Mas eu tenho certeza do seguinte, nesse Brasil afora, estamos repletos de pessoas que só pensam negativo. Eu conversei sobre esse projeto nosso com alguns empresários de que eu não vou citar o nome aqui. Falei, olha, a ideia é boa, eu vou buscar. Eu listei 15 fundações internacionais
que estariam dispostos a financiar um projeto como esse? 15. Se for preciso estudar mandarim, algumas são chinesas, eu vou mandar. O não a gente já tem. Vamos correr atrás do sim. Se nós provarmos que somos uma instituição séria, que é um projeto sério, eu tenho certeza que não vai faltar parceria. O que é que eu ouvi de algumas pessoas? Rapaz, eu tentei isso algumas vezes, sabe? Mas sabe como é, não deu certo. Sabe o que eu respondi? Olha, eu respeito a tua experiência, mas não deu certo porque você não teve a minha sorte de estar em uma instituição que dá total apoio aos seus professores e aos seus alunos. Então faltou a você uma boa equipe. E nós temos na Pitágoras um corpo discente, corpo de alunos tão empreendedor que eu tenho certeza que essa energia vai dar certo. Tá certo? Então, professor, quais são as perguntas que eu não tenho condição de responder hoje? O que é exatamente a empresa Júnior do ponto de vista técnico? Por que isso? Eu vou conversar com o professor Augusto, da de administração, para definir o formato que vai ser, né, professor Paulo César? Se vai ser startup, se vai ser empresa Júnior, enfim. Então, essa questão técnica, a gente vai precisar amadurecer um pouquinho mais. Hoje, a ideia da reunião é informar vocês que a Pitágoras está saindo na frente, na nossa região, com essa ideia didática, pedagógica, de fazer com que cada dia letivo seja um dia de vocês no mercado de trabalho. Quem sabe até antes de vocês se formarem, vamos imaginar aí, chega numa cidade tal, já tenho até alguns trabalhos meus, enquanto engenheiro agrônomo, me foi solicitados, que eu estou só amarrando um pouquinho, porque se a empresa começar a engatilhar logo, eu já levo alguns de vocês comigo, coloco a Pitágoras em Júnior, né, nesse tipo de projeto. Então vamos imaginar que chega na cidade X, eu vou fazer um trabalho de conservação de solos, e leve 7, 8 alunos como engenheiros júniores. O trabalho vai ser bem feito? Vai. Vai porque eu tenho profissionais sérios junto comigo. No final, a prefeitura vai falar assim, poxa vida, isso aqui me custar 500 mil reais, custou 50 mil, 30 mil, 20 mil, de repente custou o dinheiro do transporte e uma bolsa de estágio para cada um de vocês, não sei, enfim. E saiu tão bom assim, eu falei, saiu bom e pode ser melhor. Porque quando você trabalha com profissionais sérios, tudo dá certo. Aí, de repente, você está no sexto semestre, no quarto, no sétimo, não importa. Pode, de repente, querer esse garoto aqui para estagiar comigo, pode ser? Pode, por que não? Pode ser um estágio remunerado, não importa se é muito ou pouco. Gente, o mercado vai olhar para vocês. Currículo, pedaço de papel, mesmo lápis. Com todo respeito que eu vou falar aqui agora, há pouco tempo atrás, minha educação tá com um currículo aí, lápis, invejável, que caiu por terra. Então, currículo não quer dizer muita coisa. O melhor currículo que existe hoje chama-se mostrar o trabalho para o teu empregador, para o teu mercado de trabalho. Então, a ideia nossa, inicial, é essa. Implementação de uma estratégia didático-pedagógica que seja muito além de aliar teoria com prática. Tá certo? Desculpa aí, falei demais, me empolguei aqui um pouquinho. Não conheço aqui vocês, enfim, a maioria dos alunos dos outros semestres, mas garanto a vocês que o meu papel é esse. Fazer com que a faculdade nossa, a nossa Pitágoras, seja um ambiente ainda mais acolhedor do que é e que possa escancarar as portas do mercado de trabalho para vocês. Porque não importa, se está no primeiro semestre ou no último, a maior preocupação de todo mundo é essa. E agora, quando eu me formar, vou trabalhar onde? Eu já passei por isso 3 vezes, eu tenho 3 graduações. Então, assim, essa é uma ideia para melhorar a vida de vocês. O que é que eu preciso hoje? Que vocês confiem na instituição, confiem uns nos outros, se é que possa existir em algum momento algum tipo de vaidade, jogue isso por terra que não leva ninguém a nada. Juntos nós somos muito mais fortes, e vamos abrir muito mais espaço. Se 100 de vocês quiserem abraçar a nossa causa, 100 de vocês, eu tenho certeza que ainda vai sobrar trabalho, vai faltar estudante para poder abraçar os projetos, que vão ser muitos, tá bom? Professor Paulo César, eu fiz o comentário aqui agora, né, enfim, como eu não conheço aqui os alunos das outras turmas, né, que estão aqui presentes, se eu pudesse apenas direcionar um por um aí, né, a opinião deles, enfim, para a gente poder agilizar o bate-papo. Assim, eu tô aqui, tem vários nomes, eu não sei exatamente. Eu conheço os alunos aqui que eu dei aula, né? Por exemplo, Daniel Meira, enfim,
Daniel, boa noite, Daniel, tudo bem? Nem todos necessariamente eu conheço também, Fabiano, porque nós Tá. abrimos, né? Nós abrimos Entendi. para todas as turmas e então Entendi. fiquem à vontade aí, pode, pessoal que se sentir Certo, confortável em falar, tirar alguma dúvida. certo. A gente, né, como falamos, é uma apresentação, né? Nós fizemos e daí para frente um ter os contatos. Mas pessoal, fique livre aí para fazer alguma participação, tá? Independente de da gente fazer uma chamada aí, tá certo? Opa, Diógenes, tudo bem? Fique à vontade. Eu agradeço a participação sua, Diógenes, e só para fazer aqui uma parte, você falou aí, né, o que vocês precisam aprender. Imagine só que eu vá fazer um trabalho de conservação de solos em Tiruçu, por exemplo, controle de vossoroca. Envolve topografia, envolve conservação de solo, mas envolve hidrologia, envolve, de repente, a construção de um muro de arrimo que pode ser grampeado ou não. A depender do porte, talvez eu precise organizar um pequeno canteiro de obras, né? Eu, com certeza, vou precisar do levantamento planimetro, vou precisar da planta, enfim, quem sabe o CAD, quem sabe né, o Snapchat, entre outros, enfim. Eu vou precisar lidar com maquinário, enfim. Eu tenho certeza que durante uma semana, 15 dias, 3 semanas, um mês, você e todos os estudantes que estiverem nos acompanhando, vocês vão aprender muito mais. Não é que na aula vocês não aprendam. Na aula vocês não percebem o quanto estão aprendendo, até que uma situação real exige de vocês que vocês mostrem esse conhecimento. Por exemplo, eu não tive essas aulas que estão tendo aí, por exemplo, na época da UFBA. Eu peguei 3 meses de greve, já foi. A gente tem que se virar. Hoje, eu estou tomando um curso de aula EAD. O que eu ouvi do professor lá em Salvador, do mestrado? Aulas síncronas. Ou seja, nós não estamos presentes fisicamente,
porque seria um suicídio, né? Vocês sabem disso, todo mundo aqui enfim, tem noção do que está acontecendo. Mas nós temos condições em tempo real de explanar sobre um tema, ouvir perguntas, oferecer alternativas de respostas, gerenciar atividades. Ponto. Então, só para você ter uma ideia, a preocupação que você está citando aí agora, a instituição ela resolve parcialmente com um TCC de final de semestre, onde você vai pesquisar e vai escrever usando todas essas ferramentas que você adquiriu durante o teu curso. Esse projeto nosso, repito, nosso, ele não é somente primeiro semestre, PC, Vânia, eu, nosso, todos vocês, é nosso. Um dia de campo com o professor Manuel de topografia, comigo lá, dando hidrologia, com o professor de física, vocês vão ter uma experiência tão real, vão falar assim, é por isso que eu aprendi tal coisa em tal aula. Isso fica para sempre. Você vai poder errar, porque você vai ter o seu tutor, engenheiro formado, ali próximo a você. Porque quando você se forma e tem o seu CREA, aí o erro vai ser um pouquinho mais complicado de você cometer. Então fique tranquilo que o objetivo do nosso projeto é justamente esse, atender essa demanda de ensino-aprendizagem. Não adianta o ensino ser bom se não tiver uma receptividade interessante. Então, um dos objetivos é esse, inserir vocês no mercado de trabalho, aproximando vocês do dia a dia do mercado de trabalho de cada um na área de vocês. Tá certo? Mais alguém, pessoal? Temos aqui meu amigo Edilson Júnior, temos o Elvis. Se o Diógenes quiser complementar, fique à vontade. A Ingrid, que eu não conheço também, a Emília, o Isaac, fiquem à vontade, vocês estão em casa. É aqui para abrir o coração e para pensar como é que nós juntos poderemos construir uma instituição mais forte para que nós possamos sair para esse mercado de trabalho tão desafiador, mais preparado ainda. Vou aqui lançar uma questão para vocês, uma questão aqui agora. Vamos imaginar que vocês se formassem no final do ano agora. Vamos procurar emprego, né? Maravilha. Chega numa grande empresa, tá aqui o meu currículo. Tá lá, olha, X meses participando de obras através da empresa Júnior Startup na faculdade. Qual é o empregador que não vai querer um engenheiro recém-formado, mas que tenha X horas certificadas de prática mesmo em sua área? É uma vantagem, pessoal, que não tem como ninguém competir. É só uma sugestão aqui, né? É só uma visão que eu tenho. Vamos lá? A palavra é de vocês agora. Oi, professor, tá ouvindo? Tô sim, pode falar, Fran. Boa noite a todos, primeiramente. Para quem não me conhece, meu nome é Franciele. Diógenes pegou matéria de cálculo comigo. Diógenes é um cara muito bacana. A gente teve pouca troca durante o semestre, mas é isso aí. Durante esse tempo também de pandemia, eu tenho acompanhado algumas lives, alguns cursos, nessas maratonas que os professores e engenheiros estão fazendo. E duas das lives que ele comentou aqui, eu cheguei a assistir. Referente ao projeto, desde o primeiro momento em que o senhor apresentou o projeto, eu gostei, né, por uma questão de empregabilidade. A gente sabe que hoje o mercado de trabalho é um pouco difícil, né? Tem que ter aquele QI, você tem que ter conhecimento, e entre outras coisas, né? Eu fiz um curso de mineração aqui em Piauí, em uma determinada instituição, que eles prometeram, daqui a tanto tempo vocês vão ter estágio, vocês vão ter uma proposta de emprego, e aí foi o primeiro semestre, nada, o segundo semestre, nada, o terceiro, nada. A gente teve que se virar, né, cada um buscar seus conhecimentos para entrar no mercado de trabalho. E estudando um pouco, né, sobre essa questão das startups, da consultoria júnior, conheço alguns colegas lá em Salvador, da UFBA, entre outras escolas, entre outras empresas júnior, e todos eles me falaram, se jogue de cabeça. Se você quer ser uma profissional reconhecida, se você quer ser uma profissional de excelência, a empresa júnior é o caminho. 99% das empresas que você for e tiver lá, olha, eu faço parte de uma empresa júnior, você vai ser contratada, né? Porque a gente sabe que hoje existe o preconceito quando a gente é mulher, é mais difícil entrar no mercado de trabalho, né? Tem a questão salarial, que nós mulheres, não sei porquê, né? Mas isso é de muito tempo, a gente recebe menos que os homens,
mesmo que sejamos mais capazes e que desempenhamos funções, né, diferentes, né, não tem essa questão da valorização. Então, acho que a gente, quanto engenheiros, né, do primeiro semestre e qualquer outro semestre, a gente tem que primeiro ter humildade, né, para estar em qualquer lugar. Né? Eu acho que realmente essa empresa vai abrir portas, não só para mim, que estou chegando agora, que conheço pouco da engenharia, venho de outros projetos, mas, como eu já falei com o senhor várias vezes, estamos juntos, estamos aí focados, né? Tem alguns colegas aqui que a gente já conversa diariamente sobre esse projeto, a gente já tem alguns projetos iniciais, né? A produção de tijolos sustentáveis, por exemplo, é um dos nossos projetos, e entre outros. E assim, o que eu queria deixar hoje aqui era o convite, né, para todo mundo. Fui questionada esses dias aí, primeiro semestre, está chegando agora, quer brincar de engenheiro? Não é brincar de engenheiro. É procurar ser uma profissional que tenha conhecimento e que tenha respaldo, né? Ser uma engenheira realmente de sucesso. Não só pelo dinheiro, mas pelo conhecimento e pelas coisas que a gente pode, né, fazer. Quem sabe futuramente esses colegas que estejam fazendo parte dessa consultoria, a gente possa trabalhar nessa área aí, ou sendo perito judicial, ou na área de civil, cada um na sua área, né? Mas que a gente possa desenvolver nosso trabalho com excelência, independente da área que nós atuamos. Eu quero só deixar esse posicionamento aqui hoje. Alô, pessoal? Opa. Ô, pessoal, maravilha. Diógenes, Fran, os comentários, obrigado. Mas alguém tiver, fazer alguma colocação, fica à vontade, tá? O espaço está aberto, não tem sequência, nem vamos fazer chamada. Mas fiquem à vontade para manifestar aí, tá ok? É o primeiro contato, a apresentação, essa que é a ideia nossa. E temos aí mais alguns minutinhos. Olá, professor. Eu sou Boa noite. Emília. Boa noite. Emília. Fica à vontade, viu? Quarto semestre, certo. Quarto semestre de Direito. E eu gostei muito da ideia aí da empresa Júnior, certo? Da ideia de reciclagem e da compostagem, é uma área que eu gosto muito, entendeu? E eu gostaria muito de participar, né, dessa parceria aí com vocês, entendeu? Ótimo, Emília. Inclusive, a área de direito é fundamental. Eu tive uma ideia aqui meio maluca, né? Que seria o seguinte, por exemplo, aluno de direito, imagina só, a pessoa que é bem simples, bem humilde, ela quer ter acesso a uma informação de área de direito e ainda não pode pagar um advogado. Um exemplo, a gente criar um corpo de alunos de direito que possam dar assistência a pessoas carentes, lógico, tendo um professor à frente, né, que sabe tem que ter toda aquela questão legal, enfim, mas pelo menos para aproximar o direito da sociedade, da população, né? E como a empresa é uma empresa, Júnior, é uma empresa com todas as prerrogativas de uma empresa convencional, a parte de direito é fundamental, seja bem-vinda, convide outros colegas, é fundamental que o pessoal da área de direito, da área de psicologia, da área de recursos humanos, na área de administração, todos nós vamos fazer um grande trabalho juntos. Por isso que é importante que a gente possa se unir, né? Que possa se unir e somar os nossos conhecimentos, tá? Então, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua participação, né? Eu ainda tenho um sonho, professor BC, né? Um sonho não, assim, uma ideia aqui, né? Meio... Eu queria muito um dia, na Pitágoras, se eu permitir, dar uma aula interdisciplinar, química com direito. Alguém assistiu aí uma aula dessa, não? Química com direito? Sério? Não, mas isso é excelente. São visões, Fabiano, só para aproveitando, pegando o que você falou aí, existe muitas vezes a gente
tem uma visão, vamos fazer aqui umas analogias até meio conhecidas, né? A gente só enxerga a árvore, né? A gente não enxerga a floresta. Eu vou só para acrescentar isso que você está dizendo aí, para o pessoal, né, entender um pouquinho, conceituar, são coisas que às vezes a gente pensa que estão dissociadas, tá? Eu tive, quando eu estava na faculdade estudando termodinâmica, um professor, engenheiro, mecânico, ele, né, doutorado e etc., né, não vamos colocar o currículo agora, e ele falou o seguinte, que ele estava trabalhando em parceria com uma amiga dele, advogada, eles estavam trabalhando em cima de um projeto, numa tese, para colocar, não vou lembrar agora detalhes, né, as influências, olha só, em uma agressão, né, qualquer que seja, por mais simples que seja, fazer um cálculo de toda a parte termodinâmica de calor gerada, energia, etc., gerada por aquela agressão, para uma possível aplicação jurídica. Para uma aplicação jurídica, dentre outras coisas, tá? Então, você vê que tem tudo a ver, você não falou nada assim a primeiro momento pode parecer algo, o que é isso? Não, as áreas estão interligadas, né? Até porque nós estamos falando aí em ciências naturais, né? Química, física, né? Impressionante, gostei, então... gostei, impressionante. Eu tinha imaginado, né, convidar aí também a colega, né, enfim, seus colegas, eu já dei curso de química forense, né, luminol, saber quem matou, né, diferenciar morte matada de morte morrida, enfim, e aí, assim, seria legal um curso desse química forense, aprender um profissional de direito para comentar direitinho, né, como é que entraria, mas enfim, para vocês terem uma ideia, meus caros colegas, vamos chamar vocês de colegas, não são formados não, mas colegas, meus caros colegas, olha o quanto de conhecimento, o quanto de informação, o quanto de contribuições nós podemos fazer para a sociedade. Engenheiros mecânicos, elétricos, civil, de produção, agrônomo, ambiental, administrador de empresa, advogado, psicólogo, todos nós juntos. Aí eu pergunto a vocês, a gente oferece um pacote de serviços aqui na região, qual é o serviço público, qual é a empresa privada que não vai querer contar com um corpo de excelência desse? Alunos ávidos para mostrar serviço e professores experientes para tutoriar esse trabalho. Então, as portas estarão abertas. Mas, enfim, agradecer mais uma vez a participação, né, dos colegas. Eu sei que muitos estão aí meio calados, eu vou interpretar da seguinte maneira. Muitos não me conhecem, estão meio assim, talvez, não sei se eu devo, não sei se eu posso. A palavra hoje aqui chama-se compartilhar. O conhecimento existe para compartilhar. Onde eu chego, eu compartilho o que eu aprendi na Pitágoras com meus colegas professores. Onde eu chego, eu compartilho o que eu aprendi com meus queridos alunos. Que quando a gente dá aula, a gente ensina e também aprende. Isso é fato. Aquele sujeito que se acha muito inteligente, não tem algo mais a aprender, ele é um tolo, né? E aquele que acha que não pode aprender com quem sabe menos do que ele, é mais tolo ainda. Então, assim, eu acho que nos meus 24 anos de educação, eu aprendo uma coisinha nova a cada dia que passa. E vou ficar assim até o dia que eu morrer. Então, a ideia hoje chama-se o seguinte, o projeto é nosso. O projeto vamos ter mais orgulho ainda do que temos pela nossa instituição. O projeto vai abrir as portas do mercado de trabalho. Já pensou? A turminha de direito aí, começar a dar assessoria, 4º, 5º semestre, de repente formou, já conheço advogado ali, eu conheço aquela advogada, ajudou fulano de tal. É isso, sabe, gente? A melhor forma de mostrar currículo é com um trabalho bem feito, pesa mais na hora de um emprego do que um doutorado. Vá por mim. Vou dar aqui um exemplo. Eu, quando passei no concurso do IFBA, para professor efetivo, eu só era especialista, concorri com doutor. O que é que diferenciou? A aula presencial, 24 anos de sala de aula, o que eu aprendi com vocês. Então, professor Paulo César, já são, né, quase 8h30, quase 1 hora de reunião, eu sei que muitos aí estão pensando, eu acho que o ideal agora é te deixar o espaço assim aberto. Franciele, tem um grupo de WhatsApp, correto? Um grupo de WhatsApp. Correto, professor. Do projeto, onde alguns professores, né, não é isso? Já foram inseridos. O professor Paulo César está presente. Meus queridos colegas, meus queridos alunos aí da Pitágoras, quem se sentir confortável, fala, poxa, eu queria mais informações, mas primeiro eu queria conversar com um colega ou dois somente de uma vez só.
dê o seu contato à Franciele, marque um momento que a gente possa ligar e conversar de repente individualmente, ou com o professor Paulo César, ou com o professor Paulo César comigo, enfim. O espaço, gente, é nosso. Eu tô vendo muita faculdade, sabe o quê? Faculdade que fala assim, aula, aula online, e quem quiser que corra atrás. Não é assim. Eu tenho certeza absoluta, quando souberem desse projeto nosso, temos até que andar rápido. Muitos vão querer até copiar as ideias. Porque enquanto parece que é difícil, ninguém quer dar o primeiro passo. Quando começar a dar certo, quando chegarem nas cidades do entorno de Jiquié, aquele grupo ali, tá pavimentando uma avenida. Mas são alunos da Pitágoras. Olha, chegou ali agora no fórum, teve lá uma audiência para pequenas causas, tinha lá 3 alunos da Pitágoras de Direito. Então vocês vão começar a perceber assim, poxa, tá dando certo? Aí vão querer o quê? Vão querer copiar. E que copiem. Como fala meu irmão, que copiem. O que é bom, pessoal, tem que se espalhar, mas que nós sejamos pioneiros nessas ideias. O que não dá certo é ficar acomodado na mesmice, achando que vai chegar um salvador da pátria e resolver a economia do país, porque não vai. Agora, com trabalho e com disposição, a gente vai conseguir vencer. Então, não sei se eu deixei claro aqui agora, nesse momento, para quem não me conhecia, repito, meu nome é Fabian, estou na Pitágoras hoje, onde o meu primeiro motivo é o imenso prazer que eu tenho em estar na instituição que me recebe de braços abertos, e eu fiz uma promessa ao meu amigo PC, né, que eu tenho que acompanhar os meus afiliados aí até o dia da formatura. Não sei se eu vou estar vivo, né, mas enfim, da Covid aí, mas enfim. Vai dar sim, pra gente tomar aquele black. Né? Pois é, tomara. E aí, assim, eu quero deixar claro que é nós, nosso, sabe? Coletivo. 8º, 7º semestre de Direito, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica. Não existe uma turma específica, um curso. Somos nós da Pitágoras. Então, professor Paulo César, quero deixar aqui essa minha contribuição, né, final, deixar claro que quem quiser, né, mais informações, passa o contato para a Fran, ela organiza, de repente, reuniões menores, né, com 2, com 3, individual, porque assim, às vezes a pessoa está com vergonha, ou não está assim, confortável em fazer algumas perguntas, algumas colocações, mas o mais importante é que todos saiam daqui com essa certeza. Se nós tivermos esse pensamento coletivo, todo mundo vai lucrar. Todo mundo vai lucrar. E o que é o lucrar? Pois não? Não. Vamos lá. Eu sou nascido em Piauí, sabe? Eu sou nascido em Piauí. Eu fiz a UFP em Salvador por 5 anos. Para ser sincero, na minha época, o primeiro ano era em Salvador, os outros 4 anos em Cruz das Almas, que hoje não é UFP, é o UFRB. Cursei 2 anos de Química na UFLA, em Minas, em Lavras. Trabalho há 24 anos como engenheiro com consultoria. Por alto, eu já prestei serviço terceirizado a Itabuna, Ilhéus, Ipiaú, Ubatã, Bado Rocha, Darumeira, Itajibá, Jiquié, Tijuçu, Jaguaquara, Brumado agora lá, Dom Basílio, onde eu tive contato com pelo menos umas 40, 50 cidades. Por quê? Porque quando eu chegava nas instituições, como professor e como engenheiro, eu sempre gostei de expandir o meu trabalho. Porém, cheguei em Brumado ano passado, ninguém me conhecia. Ninguém. Eu marquei uma reunião com o prefeito, com o secretário de Agricultura. Eu falei, tem um projeto, vamos me ouvir? Porque se não quiserem ouvir, eu agradeço, tudo bem. Eu vou chamar o presidente da Câmara e a oposição. Me ouviram, graças a Deus, a gente está conversando lá para beneficiar a cidade. Não é para beneficiar a Fabiana, entendeu, Jorge? Então, assim, hoje eu moro em Jequié há mais ou menos uns 7 anos, né? Hoje eu sou casado com uma jequiéense, né? Que por sinal faz uns bolos deliciosos aqui. Quem quiser um bolinho de chocolate, pode mandar uma mensagem. Minha esposa cozinha muito bem bolos, enfim. Então, moro em Jequié, mas entrei na Pitágoras em fevereiro e, como eu disse a vocês no início, foi um amor à primeira vista, porque eu nunca fui tão bem recebido e tão respeitado. Teve uma cena de horas que eu cheguei na Pitágoras na primeira semana de aula. O professor Paulo César, não sei se ele vai lembrar. Eu passei pelo corredor com o professor Paulo César e o que tinha de aluno, professor, o senhor aqui. Então, a gente não ganha dinheiro não, sabe? Porque, enfim, a vida tá na loucura. Mas
Ou fico feliz. A gente conversa direitinho com os cursos de extensão. Eu, como disse a você, eu estou à disposição da Pitágoras por pelo menos mais 4 anos aí, porque minha turminha precisa se formar, né? E a turminha, ó, oitavo semestre, sétimo, sexto, eu adoro orientar TCC, gosto de pesquisa. O que o professor Paulo César pedir, que a professora Banha precisar, eu estou à disposição de vocês. Tá certo, professor? Então, deixa eu falar com o senhor aí, né, para os informes finais. Perfeito. Tem dois colegas aí que levantaram a mão, então fiquem à vontade, tá? Emília e Wilson, por favor. Professor, Pois não? Quem vai começar primeiro? Pode ir lá, Wilson, por favor. Certo, desculpa aí, Emília. Sem problema. É o seguinte, eu já peguei aqui que meio que o bonde andando, entendeu? Eu já entrei aqui na sala, era 19h50. E aí eu peguei bastante da fala aí, falando na questão dos aterros sanitários, me envolvendo muita engenharia, né? Eu sou aluno do curso de Direito noturno aí da Pitágoras. Perfeito. E a pergunta que eu iria fazer a princípio, bem que o professor, acho que foi Fabiano, né, que respondeu, que eu iria perguntar de que forma nós, alunos de Direito, poderíamos participar do projeto e de que forma poderíamos contribuir. Mas a outra colega tinha feito uma pergunta e ele acabou que respondendo a minha. Mas o que eu queria saber também é de que forma nós podemos interagir aí com vocês para poder estar fazendo parte desse grupo e interagir e ter mais informações. Ótimo. Qual que é o teu semestre, Wilson? Estou indo para o 4º agora. 4º, né? Então tá certo. Não, ótimo. Eu agradeço aí por vocês, pela participação, tá? Na verdade, eu queria, só para a gente fazer tem uma referência aqui, dos demais colegas aí também dissessem quais são os cursos, aqueles que eu não conheço, né? Ou eventualmente, até pelo nome, a gente acha que é a pessoa, mas não é. Mas, que ótimo, tá? Obrigado, a gente agradece aí pela participação e contribuição. E esse primeiro contato pode ser mesmo aqui com qualquer um de nós, eu, Fabiano, com o Franciele, de repente você pode começar a bater um papo, né? Aí, o Fran, daqui a pouco... Se você pudesse passar o contato aí, teu celular, né? De ninguém, né? Isso, exatamente. Então, a gente passa o contato aqui. Eu tô pelo celular, mas eu posso enviar o WhatsApp, adicionar o pessoal no grupo, enviar nossos projetos por e-mail também, para que eles já comecem a entender um pouco do projeto. Isso, pega um bate-papo, né? Quem falou aí foi Franciele. Oi, Franciele. Eu acho que eu não tinha, acho que a gente não se conhece. Desculpa, professor, estar interrompendo, mas eu não sei se você está lá no grupo. Tem um grupo geral que Camila está nesse grupo. Se você tiver e puder colocar o link desse outro grupo aí que o professor se referiu, eu agradeço. Que pode fazer. Eu não estou nesse grupo, é porque acho que tem mais de uma Franciele na instituição. Não sei se é tem um esse. grupo geral lá. Vamos fazer... Faz o seguinte, alô? Esse grupo aí. Anotem, vou te passar o Wilson e todos os demais também, né, que não tem ainda. Pode anotar o meu celular, entre em contato comigo que a gente vai fazendo o encaminhamento aqui. Né? Ótimo. Então, anotem aí. 9108 7687. Vou repetir. 9108 7687. Aí a gente vai, manda uma mensagem, aí a gente começa a trocar, né, as informações, tirar as dúvidas, aí já inclui o pessoal. Como o professor Fabiano falou, né, a gente vai passando as informações, vai orientando e vai aumentando. Né? De repente coloca no grupo, insere, começa a desenvolver. É algo que a gente, né, vai começar, como dito no início, né, vamos começar a dar corpo e forma para o projeto. Ótimo. Certo? O senhor é o Paulo César? Sou o Paulo César, PC, também conhecido como Paulo César. Obrigado. De nada.
Perfeito. Emília, Olha, você tinha levantado a mão? Oi, professor. A minha pergunta foi respondida. Seria como eu poderia entrar em contato com vocês para saber mais sobre o projeto, mas já foi respondido aí, eu Perfeito. já não o número do telefone. Muito obrigada. Boa noite. Ótimo. Não. Professor Paulo César, antes do senhor encerrar aí, só um comentário final Claro. aqui, gente. Um dos meus primeiros trabalhos como engenheiro agrônomo tinha uma empresa terceirizada na antiga Mirabela, que hoje acho que é Atlantic Nickel, né, Fran? Então, logo no início mesmo, acho que era Barbosa Mello, enfim, tem muito tempo isso. Eu completei 20 anos de formado esse ano. Bom, hein? Completei 20 anos de Tem um formado tempinho esse bom. ano. Tempinho bom. E aí eu lembro que foi fazer uma defesa sobre a questão ambiental. Então eu precisei estudar um pouquinho na época do direito ambiental. E eu não tive essa aula na faculdade. Então, de repente, se não for uma matéria, mas um mini curso, por exemplo, numa semana da Pitágoras, né? Seria interessante, né? Mesclar essa questão do direito é importantíssimo. E eu vou aqui fazer me convidar a uma aula de química forense com a turma de direito, sabe? Falar de luminol, né? De como é que se seleciona, como é que se soluciona os crimes, né? Eu dou esse curso há vários anos, né? Da turma de biomedicina, farmácia, mas eu queria muito ter essa aula com a turma de direito quando voltasse o semestre. Se o professor Paulo César pudesse fazer esse link aí com a turma lá de direito, né? Marcar um dia assim, enfim, uma hora aí, um horário extra, eu gostaria muito dessa aula, porque eu sei que eles vão gostar. Propor a nossa coordenadora aí, professora Camila. Exatamente. Eu vou começar com Camila para a gente alinhar essas coisas aí. Ótimo. Seria maravilhoso, ótimo. Química forense. Química forense, isso. Pessoal, só aproveitando para a gente, quem dentre aqui dos participantes, né, de algum outro curso, que agora já sabemos que tem os dois colegas aí do direito, tá? Agradecendo novamente pela participação, pelo engajamento. Não vou repetir aqui tudo aquilo que nós já falamos, né, professor Fabian, e eu também comentei, alguns outros colegas. Quem mais, assim, de algum outro curso? Só levanta a mãozinha aí, só diz para a gente. Precisa se manifestar, não, a câmera está desligada, não precisa ter vergonha, não vou fazer perguntas. Elvis, Engenharia Mecânica. Boa noite. Olha, Elvis aí. Boa noite. Boa noite, Elvis. Pois não, levantou a mão. Marina. Matheus, Direito. Matheus, Direito. Matheus, qual que é o sobrenome, Matheus? Castro. Matheus Castro, qual que é o semestre? Fui pro quarto agora. Maravilha. Obrigado. Franciele aqui. Tem alguém que levantou a mão? Pode falar. Oi, PC. Falou comigo? Não, tem alguém que levantou a mão aí. Ah, tá. Ô, PC, Ó, pensando aqui referente a esse projeto, a gente poderia marcar as próximas reuniões, dividir, né? O pessoal de administração, eu vi que não teve ninguém aqui, nem de RH. As próximas a gente poderia direcionar para esse pessoal aí, para atrair para o nosso projeto também. Não, nós estabelecemos, né, o convite para todos, né, para todo o curso, todos os alunos do curso. Opa, todos os alunos de todos os cursos da instituição. Eventualmente, talvez pelo fato, né, o tempo, o momento, ou a disponibilidade mesmo, mas é algo que, assim, como nós falamos, né, esse foi o start, o início. Daqui para frente, todos aqui são multiplicadores, né, vão começar já a falar, a passar contato, e a gente vai começar a interagir, e aí sim, né, nós vamos começar a segmentar, fazer as segmentações necessárias, né, tudo aquilo que a parte técnica, né, a parte chata, mas necessária, porque existe toda a questão de legislação, de gestão, então é importante estar todo mundo envolvido, e a gente vai fazer isso sim. Marina, que é o curso, que tu levantou a mão? Pois o microfone não esteja funcionando. Tá ótimo, pessoal. Por mim, tá ok, tá? Todos os demais são de algum outro curso diferente de engenharias ou direito?
Tá ótimo, então. Então, o primeiro contato que é mais importante, né? Ter essa informação e daí para frente é sequência, né? Como diria aquele camarada lá que pisou lá na Lua, né? Que eu não lembro o nome dele. E toda grande caminhada começa com um simples passo, né? Alguma coisa parecida com isso, né? E esse primeiro passo é o que a gente está fazendo a partir de agora. Tá certo? Obrigado. Pode falar. Com certeza, né? Nesse momento, pelo menos, é o que nos é possível, né? Não, nós vamos manter a ferramenta que a gente tem que está funcionando, né? Se a gente tiver necessidade de alguma outra, a gente utiliza. Só aproveitando, né, também comentando aqui, em breve nós vamos estar divulgando o calendário dos mini-cursos, que começa semana que vem, já. Vamos ter aí mini-cursos para todas as áreas, tá certo? E é isso, pessoal. A gente pode aqui ter assunto aí para bastante pano para conversar, né? Mas, por mim aqui, o professor Fabiano já finalizou, né? Já colocou fez as colocações finais. Então, agradeço a todos pela participação, professor Fabiano, a todos vocês aqui que tiveram, Diógenes, Edilson, Elvis, Emília, Franciele, Ingrid, Isaac, João, Leandro, Marina, Matheus, Messias e Wilson. Tá certo? Muito obrigado pela participação. Está aqui com a curiosidade, né? Despertar da curiosidade, né? E as perguntas são muitas, vão ter muitas coisas, e nós vamos construindo. A partir daqui, os próximos passos, né? E o contato ficou aí para vocês, vou só repetir novamente, 99108-7687. A partir daí, a gente começa a direcionar, a tomar os caminhos, tá certo? Eu agradeço a todos aí, muito obrigado, tá? Boa noite. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus, viu? Boa noite. Boa noite.